Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar os comentaristas falando sobre a final do Campeonato Carioca. Meu amigo, está chegando o grande dia, né? Nesse sábado, às 8 horas da noite, o Flamengo entra em campo para a primeira partida do Campeonato Carioca, final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense. E o Vitor Pereira começa a mostrar que vai fazer mudanças na escalação. Começou a esboçar o time e provavelmente nós veremos uma mudança no Flamengo pelo fato de que a Arrascaeta não está treinando com o elenco principal. Seria uma estratégia do Vitor Pereira para esconder a escalação ou seria pelo fato de que o Arrascaeta realmente está sentindo dores no pubis e talvez vai desfalcar o Flamengo nessa primeira partida? Então vai nos comentários, escreva rapidinho o seu palpite para essa final do Campeonato Carioca e também deixa o like no vídeo apoiando o trabalho do nosso canal e compartilha o vídeo. Você que é flamenguista, compartilha aí com os seus amigos, tá bom? Antes do vídeo, quero deixar para você uma oportunidade a 1xBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool, e ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem hoje. Através do link que está no comentário fixado, você fazendo o seu cadastro, realizando o seu primeiro depósito, você já vai ganhar 100% de bônus. Depositou R$10, ganha R$10 na hora. Depositou R$50, ganha R$50 na hora. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Isso com bônus de até R$1.200, tá bom? Então vai lá, se cadastra e aproveita. 1xBet, uma das melhores casas de aposta do mundo, tá bom? Créditos desse vídeo, canal Band, programa Jogo Aberto, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Agora, sobre as finais do Campeonato Carioca, teremos aí um Fla-Flu pela frente no fim de semana, né? O primeiro jogo no sábado, 8h30 da noite, o segundo no outro domingo, né? Às 6 da tarde. Vamos falar sobre os dois rivais, falando sobre os atacantes, né? Vamos começar a comparar os números dos centroavantes desses times. É claro que o Flamengo joga com dois centroavantes, na teoria, né? São dois camisas 9. Embora um deles jogue bem mais perto do gol do que o outro. E um deles não joga com a camisa 9, né? Porque é impossível ter dois 9s em campo. Mas no Flamengo tem Pedro e Gabigol e no Fluminense o Cano. E a gente tem o desempenho dos três no Maracanã, apenas no Maracanã. Quem é o grande artilheiro do Maracanã desde que esses três jogadores estão por aqui, né? Vejam vocês, esse desempenho é desde que o Cano chegou ao Fluminense, não é isso? Olha só, o Gabigol tem 47 gols marcados, tudo no Maracanã. 47 gols marcados, o Pedro 44 e o Cano 36. Na temporada 2020-2021, o Gabigol fez 20 gols, o Pedro 15, o Cano 1. Chegou naquela temporada. Na 21 foram 11 do Gabigol, 7 do Pedro, 1 do Cano. Na temporada 2022, é que o Cano estava no Vasco, por isso tão poucos gols aqui, jogava muito pouco no Maracanã. Por isso que não está incluído 19. Exatamente, por isso que não estava incluído 19, desde que o Cano chegou ao Brasil. Na temporada 2022, foram 13 gols do Gabigol, 15 do Pedro e 22 do Cano. Aí o Cano já no Fluminense. Na temporada 23, que é essa que estamos vivendo, são 3 gols do Gabigol, 7 do Pedro e 12 do Cano. No total de jogos desses 3 no Maracanã, é claro que há uma vantagem grande para Gabigol e Pedro, né? Porque jogam no Flamengo, o Flamengo manda todas as suas partidas no Maracanã. O Cano jogou no Vasco, que jogava em São Januário, né? Prioritariamente. Então tem menos jogos em relação aos dois. São 85 jogos do Gabigol, 84 do Pedro e 38 do Cano. Mas olha a média de gols. A média é uma brutalidade do Cano. Hã? A média do Cano é brutal. Brutal. A média do Gabigol é de 0,55 por jogo, ou seja, quase um gol a cada 2 jogos. O Pedro, 0,52, uma média muito parecida com a do Gabigol, né? Quase um gol aí a cada 2 jogos também para o Pedro. Olha a média de gols do Cano, 0,94, quase um gol por jogo. O Gabigol jogou 7.224 minutos, o Pedro 4.912, o Cano 3.559. Olha quanto demorou o Gabigol, em média, para marcar um gol. 164 minutos. Ou seja, a cada 2 jogos praticamente, aquilo que a gente vinha falando, né? O Gabigol marca um gol. O Pedro precisa de um jogo e mais 20 minutos, mais ou menos ali, para fazer o gol em média. O Cano precisa de 96 minutos, ou seja, é um jogo, né? 96, normalmente a gente tem os 90 mais os acréscimos, daí em torno de 96, 97 minutos, ou seja,
o Cano marca, em média, 1 gol por jogo no Maracanã. Fato é que são 3 caras que não se cansam de botar a bola na rede do Maracanã. E a rede é bonita, aquele véu de noiva, a bola estufa a rede, faz aquele barulho assim, Mansur, ó. Fica bonito quando a bola entra lá, hein? Como é que é o barulho? Desculpa. É um... Você não sabe que você não faz gol, Raed. Eu que faço gol. Entendi. A bola entra assim, quando bate na rede, a bola faz... Porra, é uma delícia de ouvir. Fala aí, seu Mansur. Não, acho que são 3 jogadores com capacidade de influenciar decisivamente essa final de Campeonato Carioca. Agora, 3 jogadores, curiosamente, características diferentes entre si, né? Sim. O Gabigol cada vez mais assumindo um papel participando de construção de jogadas, se afastando da área para participar de troca de passes, de construção. O Pedro é um jogador de finalização, mas o que propiciou o melhor entendimento dele com o Gabigol no ano passado, com o Dorival, foi quando, após o início de ano em que ele, com o Paulo Souza, tinha muito repetidamente a instrução de atacar muito a profundidade, com o Dorival fazia mais um movimento de saída também, para que o Gabigol, que é um atacador de espaço como poucos, tivesse essa possibilidade de infiltrar. E o Pedro fez bem esse papel em muitos momentos. Ele é um jogador que tem a qualidade técnica para participar também do jogo de costas, de participar do jogo de fora da área. O Cano talvez seja mais claramente esse jogador do último toque, né? A quantidade de gols que ele faz em um toque só enorme. Chama muita atenção. Então eles são três homens de frente, 3 jogadores com características de goleadores, mas jogadores que não são iguais entre si. Acho que deles o Gabigol vive talvez tecnicamente, não sei se pela adaptação ao novo modelo ou apenas por uma questão natural de fase, ele teve algumas oscilações na parte técnica mesmo, de aproveitamento de oportunidades. Esse início de ano dele, ele teve algumas oscilações. O Pedro tem números muito bons esse ano e o Cano nem se fala. O Cano tem participações decisivas e alguns gols que vão ser lembrados para sempre, como aquele gol feito no meio de campo contra o Vasco. Tem uma temporada canhota, que não é a melhor. Tem uma temporada brilhante. Mas acho que todos têm potencial para... E são jogadores acostumados a esse tipo de jogo. São os 3 podem ser decisivos nessa final. Acho que tem uma questão, né, Raed? A gente vê os números, principalmente dessa temporada 2023, quando o Gabigol só marcou 3 vezes no Maracanã, o Pedro 7 e o Cano 12. Essa mudança de posição acho que é fundamental para isso, né? Eu tenho dito aqui... E acho que o Gabigol tem saído demais, acho que mais do que devia, da última linha ali do ataque do Flamengo, né? Porque, como o Mansur bem disse, eu acho que o Gabigol é o cara que tem o melhor facão do futebol brasileiro, né? Que é aquela corrida para receber um passe nas costas da última linha do adversário. Ele precisa ter um espaço para sair também. Ele não é o jogador de ficar esperando, ele precisa ter contato com a bola. Mas eu acho que ele tem que fazer mais ações próximas à última linha do que vindo, às vezes, ao meio de campo para buscar a bola, onde ele é muito menos perigoso. E acho que isso está se refletindo em campo nesse 2023 para essa baixa produção em termos de gols, pelo menos, do Gabigol, não? Um jogador de futebol, ele é a parte técnica dele é sempre potencializada pelo esquema tático. Neste momento da temporada, o Cano, ele tem muito mais protagonismo no Fluminense, porque o esquema permite que ele tenha esse protagonismo. Ele recebe as bolas no local para finalização, com o time todo posicionado no campo de ataque, com muita gente dentro da área que causa dúvida no adversário. Então, se tem só o Cano para marcar com 4 jogadores, é muito mais fácil para o marcador marcar o Cano. Agora, se tem o Cano mais 3 para 4 marcadores, fica um pouco complicado. E o Flamengo, ele ainda não conseguiu achar, o time do Vitor Pereira ainda não conseguiu achar uma forma de jogar que consiga potencializar não só o jogo do Gabigol, como o jogo do Pedro também. O Pedro, ele não está recebendo o último passe. O Flamengo tenta trabalhar pelos lados do campo, quando a bola chega por dentro, os jogadores de dentro, o Arrascaeta, Pedro e Gabigol, eles não conseguem criar as oportunidades entre si. Não sei se o Arrascaeta vai jogar, ele está com limitação física. O Gabigol voltou a treinar essa semana, mas a verdade é que os 3 principais jogadores do Flamengo, há algumas temporadas, eles não conseguiram ainda se adaptar à maneira de jogo do Vitor Pereira, ao passo que, ao contrário do Fluminense, com o Fernando Diniz, que tem uma maneira extremamente estruturada, os jogadores sabem o que fazer dentro de campo, e quando chega no último terço, no campo de ataque, a bola sobra em passes bem criados, em oportunidades bem criadas, a bola sobra para o Cano, com uma facilidade de ter para o marcador
2, 3 opções para o marcador se preocupar em vez de só o Cano. O Flamengo, para esse primeiro jogo decisivo, aí, deve ter à disposição Vidal e Gabigol, né? Vidal voltou da seleção chilena agora, a seleção fez amistosos aí nessa data FIFA. Gabigol teve um probleminha, né? Não participou aí dos últimos treinos, mas hoje voltou, ontem já havia voltado a treinar normalmente, então deve ter sua escalação confirmada para essa primeira partida. Arrascaeta é que não deve estar nesse primeiro jogo, né? Notícias dizem que até agora não treinou. Não treinou até agora, vem enfrentando um problema, né? Primeiro foi de pubis, depois muscular. O fato é que ele não está na melhor fase dele física, né? E isso deve tirá-lo, pelo menos do primeiro jogo dessa final. Desfalque sensível aí para o Flamengo nesse jogo, né? E ver como o Vitor Pereira vai solucionar, né? Se vai ser com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ele tem treinado ali, né? Ele nem está mais colocando o Everton Ribeiro na primeira linha de volantes. O Everton é uma opção para a saída do Gabigol. Mas acredito eu que o Matheus França largue na frente. Jogadores, o que custa? 15, 20 minutos, gente. Acabou a pandemia, pelo menos o auge da pandemia terminou, então não tem mais desculpa. O Flamengo abriu e a Tatiana Tavares estava lá, acompanhou um pouquinho e vai mostrar pra gente novidades da preparação do time do Vitor Pereira para a decisão contra o Fluminense. Oi, Renata, muito bom dia para você e a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Mais um dia de 15 minutos de treino aberto aqui no Ninho do Urubu. E pela segunda vez na semana, Gabigol participou normalmente da atividade. Diferente de ontem, né, que ele fez apenas um trabalho físico, hoje ele trabalhou com o grupo, assim como ele, o lateral direito Guilhermo Varela, recuperado de um problema muscular. Quem volta à rotina de treinos aqui no CT é o volante Arturo Vidal, retornando aí da seleção do Chile. Um problema para os flamenguistas, né, uma notícia ruim, é que a Arrascaeta segue no departamento médico se recuperando de uma lesão no adutor da coxa. O uruguaio está afastado dos treinos desde as semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama, então tem aí a presença para o duelo contra o Flu, tratada como improvável. Assim como o Arrascaeta, estão no departamento médico o zagueiro Pablo, o lateral direito Mateuzinho e também o volante Eric Pulgar. O Flamengo tem mais 2 dias de preparação até o jogo contra o Fluminense, no sábado, pela primeira final do Campeonato Carioca. A partida será às 8h30 da noite e com transmissão aqui na tela da Band. Volto com você, Renata. Obrigada, Tati Tavares, diretamente lá do Rio de Janeiro, acompanhando o Flamengo. Tem essa dúvida do Arrascaeta ainda, se não jogar, o Everton Ribeiro virou reserva, pelo menos nos últimos jogos, deve atuar no lugar dele. Agora, o Flamengo parece mais estabilizado, não ganhou o título carioca, vai ter um adversário complicadíssimo que é o Fluminense, o atual campeão, mas pelo menos agora a pressão parece um pouco mais controlada. Helena, eu dei risada e falou que parece estar mais controlada, né? Não jogou nesses últimos dias, então tá tudo tranquilo, né? Não, pelo menos chegou na final, né? Mas chegou na final, assim, obviamente não convenceu ainda o seu torcedor, não lembro do Flamengo nessa era, Vitor Pereira ter realizado um jogo assim para a alegria do torcedor, né, pela qualidade que o elenco tem, mas está numa final e teve um tempo aí para ajustar o time, para melhorar o condicionamento físico, tentar recuperar alguns dos jogadores. A ausência do Arrascaeta obviamente chama muito a atenção, mas o Everton Ribeiro também pode dar conta do recado, né, no meio de campo, né? Com certeza. E pelo lado do Fluminense, o time está bem confiante, bem entrosado também. Fernando Diniz sendo especulado sempre, ora aqui, ora ali para a seleção brasileira. E o detalhe é que, será que o Marcelo vai atuar nessa decisão já nesse primeiro jogo? Dedê, o Fluminense é uma equipe muito elogiada. Por exemplo, até perdeu para o Volta Redonda o jogo de ida, foi lá, massacrou, fazendo 7 gols. A gente vê hoje que tem uma filosofia determinada, os jogadores gostam do Diniz e vai com tudo para essa decisão. Realmente está difícil apontar um favorito. Difícil. O momento é melhor do Fluminense, né? A verdade é essa, né? A gente só para fazer aquela famosa retrospectiva, quando o André falou lá do favoritismo, né? Momentâneo. E ele falava naquela ocasião do momento que era do Fluminense. Eu ainda acho que o Fluminense é o favorito para o confronto, pelo momento que o Fluminense vem vivendo, pela forma que o Fluminense vem jogando. Mas estamos falando de um Flamengo que individualmente tem jogadores que podem fazer a diferença. Acho que coletivamente o Flamengo ainda não conseguiu alcançar um nível que a gente já viu num passado distante, mas é uma grande decisão.
Tanto o Fluminense que tem jogadores que podem desequilibrar, a gente mostrou aí na matéria o Arias, por exemplo, é um jogador importante, atuando pelos lados do campo, tá com confiança, não sei o nível do Ganso como vai estar no jogo, mas é um cara que pensa muito bem o jogo. Enfim, é uma grande final do Carioca. Então tá aí, nação, essas são as notícias aí do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa grande final do Campeonato Carioca. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.